Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, a gente vai desvendar agora uma das polêmicas mais fascinantes que explodiram na internet recentemente. É um choque direto entre comunicação científica, as regras pesadas do YouTube e batalhas legais do mundo real. Literalmente, uma história que mistura biologia, direitos autorais e as próprias engrenagens da economia de criação de conteúdo. Para organizar as nossas ideias, a gente vai seguir esse roteiro aqui. 1. A origem da polêmica. 2. Os fatos biológicos contra as teorias. 3. Os strikes e os processos judiciais. 4. A defesa de Carol Capel. E, por fim, o impacto disso tudo nos criadores. Então, começando pelo ponto 1, a origem da polêmica. Olha como essa linha do tempo é impressionante. Ela mostra direitinho como um simples vídeo sobre o comportamento animal virou uma verdadeira bola de neve. A coisa foi de uma correção técnica de biologia para penalidades severas na plataforma, culminando num processo e numa defesa jurídica completa. É o retrato perfeito de como a internet funciona hoje em dia. A coisa toda começou quando a criadora de conteúdo Carol Cap fez um vídeo citando uma matéria do jornal The Guardian. A afirmação era de que chimpanzés na Guiné estariam produzindo e armazenando vinho de palma de propósito para poder socializar. O relato ia além, traçando um paralelo com uma sociedade em construção, algo meio na vibe do filme Planeta dos Macacos. Quer dizer, a ideia era de que os animais praticamente tinham montado um alambique próprio nas árvores. E isso nos leva ao ponto 2, fatos biológicos versus teorias. É aqui que a gente sai das teorias da internet e entra na ciência registrada. O biólogo Henrique, que é profissional da área, entrou na história para esclarecer as coisas. Ele explicou que os chimpanzés não estavam operando um alambique intencional de jeito nenhum. Na verdade, eles consumiam uma fruta dicotiledônea, a tricúlia, que a gente conhece como fruta-pão. E essa fruta passa por um processo de fermentação totalmente natural. Ou seja, não existia uma produção deliberada de bebida. E além do mais, ele corrigiu aquela ideia de que esse comportamento seria um desafio ao darwinismo. A evolução biológica para formar uma sociedade complexa não acontece da noite para o dia, né? Ela exige milhões de anos de seleção natural ininterrupta, e não só uns poucos milênios. Achar que dividir umas frutas fermentadas é um salto evolutivo repentino foi uma teoria que ele descartou cientificamente na hora. O grande ponto do Henrique foi justamente usar o registro profissional dele para desmascarar o que ele chamou de fake news biológica. Ele explicou a confusão botânica entre palmeiras e a tal fruta-pão. Ah, e sabe aquele mito super antigo da internet de que elefantes ficam bêbados de propósito comendo a marula? Pois é, ele aproveitou o embalo para desmentir isso também de um jeito bem didático. Indo agora para o ponto 3, strikes e processos judiciais. Acontece que, em vez de usar aquele aviso padrão de 7 dias do YouTube, que é um tempo que a pessoa tem para editar ou tirar o vídeo do ar de boa, a ferramenta de direitos autorais foi usada para aplicar um bloqueio imediato, uma penalidade bem drástica, sem aviso prévio. Para quem não está tão familiarizado, um strike no YouTube é literalmente um cartão vermelho. Se um canal tomar 3 strikes, já era. O canal é completamente removido e, pior ainda, o CPF do criador é banido para sempre, impedindo de abrir outros canais. É o tipo de punição que acaba com a fonte de renda de muita gente. Só que o Henrique não deixou por isso mesmo e mandou uma contra-notificação baseada no uso justo, o famoso fair use. O argumento dele era de que o vídeo era transformativo, ou seja, ele pegou um pedaço da obra para fazer uma crítica e trazer educação. É exatamente essa regra do uso justo que permite que canais de react e comentários existam por aí sem serem derrubados todo dia. E olha só como a escalada acontece. Como o YouTube avaliou a situação e aceitou o argumento de uso justo do Henrique, a plataforma lavou as mãos e iria restaurar o conteúdo. Isso acabou forçando a Carol Capella a ir para a justiça comum. Ela teve que abrir um processo civil real para manter o vídeo dele fora do ar e sustentar aquele strike. E as apostas financeiras são surrealmente altas. O próprio Henrique comentou que processos envolvendo esse tipo de disputa podem chegar fácil a valores enormes, beirando a casa dos R$100 mil. É um número que mostra o quão cara e arrastada essa briga ficou. Mas a gente precisa olhar para os dois lados, o que nos traz ao ponto 4, a defesa de Carol Capel. Mantendo a imparcialidade aqui, o advogado da Carol, Ivandro de Mello, soltou um pronunciamento oficial bem claro. Ele afirmou que o strike foi um exercício legal e legítimo de direitos autorais. Mais do que isso, ele destacou que o Poder Judiciário já reconheceu a plena legalidade da atitude através de uma liminar preliminar, ou seja, a Justiça validou o ato inicial dela. A equipe jurídica defende que essa reivindicação de direitos autorais foi só um procedimento técnico, sem atacar ninguém pessoalmente.
Só que, como consequência de toda essa exposição, eles relataram que a Carol passou a sofrer uma campanha pesada e coordenada de assédio digital. Denunciaram episódios de violência de gênero, ameaças e difamação que chegaram ao ponto absurdo de derrubar o canal dela no TikTok por causa de ataques em massa de falsas denúncias. O que nos leva ao nosso último ponto, o 5. O impacto nos criadores e em todo esse ecossistema. Esse conflito gerou um efeito cascata. Um exemplo clássico foi o canal News Adivinho, que estava cobrindo a história toda. Eles relataram ter recebido um strike direto da Capel pelo uso de apenas 23 segundos de áudio num vídeo de comentários que tinha mais de 25 minutos de duração. É uma desproporção que reacendeu um debate gigante sobre como as ferramentas de copyright estão sendo usadas. É o que a gente chama de efeito inibidor. Mesmo que um canal menor esteja coberto pelo uso justo e tenha toda a razão do mundo, o custo absurdo de contratar um advogado para brigar na justiça acaba forçando essa galera a se autocensurar. Aquele velho medo de pagar para ver acaba ditando as regras do jogo e limitando o que aparece no feed da gente. E para fechar, fica aqui uma reflexão importantíssima para a gente pensar. Onde é que fica o limite? Quando uma reivindicação legítima de direitos autorais cruza a linha e vira censura? E, olhando por outro lado, quando é que a crítica pública, que é válida, se transforma num assédio digital tóxico e coordenado? É um equilíbrio muito, muito delicado, que a internet e a justiça ainda estão apanhando para descobrir.